Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto Cego aqui na TV Assembleia. Hoje gravando aqui diretamente dos espaços da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Eu sou Paulo Roberto Cândido, um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos, estou usando óculos escuros, estou usando aqui uma jaqueta preta, calça jeans e uma blusa em tom verdes. E aqui ao meu lado esquerdo está Edna Saboia, coordenadora das eleições aqui do Tribunal Regional do Estado de Ceará. Seja bem-vinda. Edna, por gentileza, faça a sua descrição para os nossos telespectadores que têm alguma deficiência visual. Olá a todos e todas, Eu sou Edna Saboia, eu sou uma jovem mulher de pele parda, tenho os cabelos longos, loiros, tenho os olhos castanhos claros, estou vestindo uma blusa de mangas compridas e da cor laranja com branco estampada, calça preta, sapato de bico fino. Estou aqui com 3 pessoas maravilhosas amigas, Paulo, Samuel e Rafael. Muito bem, e por falar nesses nossos amigos, Samuel e Rafael, Samuel, agora está contigo a palavra. Zé, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cego. E eu sou um homem de pele clara, tenho os cabelos curtos negros, estou usando um óculos escuro, estou vestindo um paletó preto, a camisa também social por dentro é preta, gravata cinza, e estamos aqui muito maravilhados em receber aqui a Edna. E você, Rafael, se apresenta? Olá para vocês, sejam bem-vindos ao Ponto Cego novamente. Meu nome é Rafael Moreira, tenho 1,76 m de altura, pele morena, cabelos pretos, estou com a blusa lilás, calça preta, sapato preto, óculos escuros, sou deficiente visual. E estamos aqui com esse programa cheio de informações sobre as eleições 2022, né? É isso, Paulo? Com toda certeza. E como a Edna falou, está entre amigos, então vamos nos tratar dessa forma, sem tantas formalidades, para que a nossa conversa seja bastante interessante. Edna, me fala um pouco sobre a acessibilidade institucional dentro do TRE, como é que foram criados os núcleos, as comissões e quem participa de todo esse processo. Esse tema acessibilidade no TRE é um tema muito sensível, né? Caro para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral entende que é um tema muito importante. Nós temos um programa de acessibilidade desde 2010, tá? Inclusive somos até um tribunal pioneiro na questão da acessibilidade e tem várias ações, o nosso programa tem várias ações. Hoje nós temos uma comissão permanente de cidadania, acessibilidade e inclusão. Temos também um núcleo de acessibilidade e inclusão. Nos reunimos pelo menos uma vez a cada 2 meses para propor ações de forma a remover e a reduzir barreiras que impeçam o exercício do voto da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Rafael, é muito importante, né, essas informações? Muito importante, Paulo. Principalmente para mim, que em 2019, né, eu adquiri a cegueira, né, me tornei cego, e nas eleições municipais passadas, eu tive a minha primeira experiência ao acessar a urna eletrônica, né? E eu não sabia como lidar com a urna, né? Quando eu cheguei na sessão, eu deparei que eu não tinha acesso ao braille ainda e não tinha um fone de ouvido. Edna, agora eu pergunto a você, como é que foi organizado para esse ano? Vamos ter acesso a fone de ouvidos, a intérprete de Libras? Pronto. Pode me contar um pouco? É importante falar. Nós fazemos a eleição e precisamos de quase 7 mil locais de votação. E esses locais de votação, eles são prédios públicos, né, privados, e não são da Justiça Eleitoral. Então, imagina o trabalho que é a gente cuidar desses locais e promover a acessibilidade. E aí, principalmente com relação a pessoas com deficiência de locomoção. Com relação à urna eletrônica, ela é um equipamento acessível e inclusivo. Nós, como você falou, tem teclado em braille, tem a tecla 5, né, que é para
você verificar o teclado, a posição das teclas. E temos fones de ouvido também para pessoas com deficiência visual. E para quem faz o cadastramento, para quem diz para a Justiça Eleitoral que é pessoa com deficiência visual, nós distribuímos um fone de ouvido descartável na quantidade de pessoas que se inscreveram. E aí você me pergunta, e é só para essas pessoas? Então é só para quem se inscreveu? Se é um número pequeno, nós temos em torno de 14 mil inscritos, a gente sabe que é um número muito pequeno? Não. Além desses fones para pessoas com deficiência visual inscritas em nosso cadastro, nós também disponibilizamos fones de ouvido em todas as sessões eleitorais, em todos os locais de votação do Estado, e fones descartáveis. E o que pode ter acontecido? Porque você chegou no local de votação, era para ter seu fone, era para ter um fone na sessão. O que pode acontecer? Esse trabalho de remoção de barreiras, né? A gente sempre diz que é um trabalho de formiguinha, essa questão da acessibilidade. Nós temos 92 mil mesários, nós treinamos, a gente informa que tem que ter o fone. Pode acontecer de que numa sessão, nas mais de 22 mil sessões eleitorais do Estado, ocorra que esse fone não chegue. E nós temos outras ações, nós temos hoje coordenadores de acessibilidade para tratar dessa matéria de acessibilidade e para que esse fone chegue, para que essas ações elas sejam executadas e sejam implementadas de acordo com o que é planejado. Muito bem, Samuel? A tecnologia, né, utilizando a urna eletrônica como exemplo, ela vem ajudando bastante, né, as pessoas no geral, não só pessoas com deficiência, mas como o tema é a acessibilidade nas eleições, eu queria te perguntar, Edna, o antes e o depois da urna, quais são as dificuldades que as pessoas com deficiência tinham naquele voto impresso, naquela forma de votar, onde as pessoas tinham que escrever o nome, o número, né, do candidato e marcar um xizinho, né, no candidato que ela queria votar. Quais eram essas dificuldades que as pessoas com deficiência tinham na época desse voto e quais foram as dificuldades que vocês identificaram e foram corrigindo com o tempo já no período da urna eletrônica? Eu acho que a grande dificuldade, acho que a primeira é chegar até a urna eletrônica, né? Que aí, às vezes, ela está fora do alcance até de uma atribuição da Justiça Eleitoral, porque nós temos prédios não acessíveis. E aí a gente já tem a primeira preocupação de instalar uma urna eletrônica num local mais acessível. A escola, por exemplo, não tem acessibilidade, mas então nós colocamos as urnas eletrônicas no andar térreo, né? A gente tenta, de alguma forma, remover barreiras. E a urna eletrônica, como eu falei, ela é acessível e ela é inclusiva. Se a gente for comparar e for imaginar quando o voto há 26 anos atrás, ele era manual, ele não era num pedaço de papel, numa cédula, vocês vejam a dificuldade do eleitor e da eleitora, da pessoa com deficiência, pegar aquela cédula e escrever, né? E aí também o problema para as pessoas analfabetas. Hoje a urna eletrônica, no primeiro modelo de urna eletrônica, a gente já tinha a linguagem, já tinha a inscrição em braille, né? Depois, mais na frente, veio o fone de ouvido, que é um recurso para... Eu tenho, tudo bem, eu tenho o teclado em braille, mas quem garante se o que eu estou votando é realmente o candidato que eu escolhi? Aí hoje o eleitor e a eleitora consegue ouvir. Consegue ouvir o nome e o número do candidato. E o que tem de novo para essa eleição, para as pessoas com deficiência visual? O sintetizador de voz, ele está mais claro, ele está mais límpido. E uma novidade é que agora candidatos e candidatas precisam escrever, quando vai fazer o requerimento de candidaturas, ele precisa digitar o nome fonético. Porque a gente sabe que uma coisa é a forma como é escrita o nome e a outra é o sintetizador de voz, como é que vai sair. E havia uma confusão e havia uma reclamação muito grande das pessoas com deficiência visual, porque ela não entendia, muitas vezes, o nome do candidato. Nós que usamos leitores de tela, nós estamos entendendo. Quando você escreve o nome Washington, o leitor de tela ele vai ler Vaston. É isso. Né? Então, a inscrição seria como
como é dito pelo a eleitor. forma como ela como é escrita, não como pronunciada, né? É como ela é escrita, é a parte fonética, né? São os fonemas que são escritos. Então, meu nome é Edna, o meu D é mudo, então eu colocaria E-D-I-N-A, para que seja claro, Edna, para que não tenha confusão. E essas ações, elas são implementadas, é porque a gente ouve o usuário final. Nós ouvimos as pessoas com deficiência. Nós temos comissão de acessibilidade, que tem até um lema, né, que vocês devem conhecer, que é nada sobre nós sem nós. E aí, isso é um lema também que a Justiça Eleitoral do Ceará internaliza e busca seguir. Nós temos uma comissão formada por vários servidores, mas com pessoas com deficiência visual, com deficiência de locomoção, para que eles e elas que sentem as dificuldades. E nada melhor do que as pessoas com deficiência para poder pedir e reclamar e pedir a implementação de ações nesse sentido. Daí a importância de existirem comissões de acessibilidade, de inclusão, porque são as próprias pessoas que vão buscar colocar os seus problemas e as pessoas encontrarem soluções. Eu fico bastante feliz, Edna, lhe confesso. Eu sou uma pessoa com deficiência visual há mais de 40 anos e a sensibilidade das pessoas do TRE é uma coisa fantástica. Escutar a pessoa, atender aquela pessoa e buscar as melhores soluções para todos. Isso é muito importante, não é, Rafael? Sim, Paulo. Isso é muito importante. Isso é se envolver com a causa, né? É uma sensibilidade, é um cuidado a mais, né? E, Edna, eu queria perguntar, em 2020, por conta da pandemia, nós não tivemos o uso da biometria, né? Eu lembro que nós tivemos todo o movimento do cadastro, da biometria, e foi um recurso que não foi usado. Esse ano, esse recurso vai ser usado, a biometria? Esse ano vai ser usado, sim. Excelente pergunta, porque aí é para todos os eleitores e eleitoras, né? A biometria, quem fez a biometria, quem colheu as impressões digitais, será identificado no dia da eleição pela biometria, né? E aí, quem não fez? Então, eu não fiz a biometria, eu sou eleitora, eu estou apta a votar, mas eu não tenho a biometria, porque estava na pandemia, vai ser possível também, e aí é o método tradicional. A pessoa, quando for votar, o mesário coloca o título, ela é habilitada e ela vai assinar o caderno de votação. Então, ela vai, depois de identificado, né, coloca o título, vota e ela assina o caderno de votação. Quem se identificou pela biometria não precisa assinar o caderno. E as pessoas que não fizeram a biometria, isso tem até uma desinformação nesse sentido, ela vai poder votar sim, né? Eu não tenho a minha biometria, eu posso votar? Pode, né? E vai ser reconhecida assinando o caderno de votação. Certo. Well, foi interessante isso que Edna falou, né? Sobre a comunicação, de ouvir as pessoas para saber, né, quais são os seus anseios. Eu vi que vocês tiveram uma comunicação, né, uma preocupação, né, em acessibilizar o site, os portais, o Facebook, o Instagram, né? Sempre quando vocês fazem alguma live, percebo que sempre se preocupam com o intérprete de Libras, a legenda, né, e a audiodescrição. Então, vocês recebem essa informação e não ficam apenas com a informação, vocês colocam elas em ação. Parabéns, Edna. Eu acho assim, muito interessante, como nós temos, como eu falei, nós temos pessoas com deficiência na comissão, né? Então, tudo fica mais fácil, porque eles são os que mais propõem ação, porque também eles têm o retorno, né? Seja o recurso de leitores de tela, né? Até para as pessoas com deficiência visual no TRE. E, como eu falei, o nosso programa de acessibilidade ele tem várias linhas de atuação, né? Tem acessibilidade nas eleições, temos campanha de identificação das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, acessibilidade nos sites da Justiça Eleitoral, acessibilidade nos prédios da Justiça Eleitoral, né? E nós temos também uma linha de atuação
que eu julgo assim muito importante, que é a sensibilização dos nossos magistrados e magistradas, servidores e servidoras, dos nossos convocados, que são muitos, né? Eu falei que nós temos mais de 92 mil mesários e mesárias, e nós fazemos cartilha, porque a ideia, a gente, como eu falei, é um trabalho de formiguinha, né? Então a gente tem dificuldades, assim, eu até me sinto, né, com o que o Rafael falou, que chegou e não tinha um fone de ouvido, mas nós adquirimos mais de 40 mil fones de ouvido descartáveis na eleição de 2020. Mas talvez também por conta da pandemia, foi uma eleição muito difícil, talvez esse fone não tenha chegado à sessão. E aí a gente busca melhorar. Hoje com o coordenador de acessibilidade, para que tenha uma pessoa voltada a essa matéria, voltada à acessibilidade no local de votação, para resolver esses problemas. Edna, a nossa conversa, como eu falei, está realmente muito interessante. Eu vou chamar agora um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos para continuar esse belo papo de inclusão e de acessibilidade, principalmente de cidadania e democracia. Daqui a pouco nós voltamos. Bom, como eu sempre faço, agradeço a todos vocês que permanecem aí, espertos, vivos, acompanhando o nosso programa, Ponto Cego. Afinal de contas, o nosso slogan, o nosso bordão, quando esta luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. E agora você está conhecendo como é que o cidadão, a cidadã com deficiência visual, vai ter toda a acessibilidade e inclusão no momento de exercitar o seu voto democraticamente. Você falou em fones de ouvido. Eu quero testar aqui o nosso amigo Rafael com uma pergunta para o Rafael. Rafael, se você quiser levar o seu fone de ouvido para a sessão eleitoral, vai ser possível? Paulo, essa pergunta vou passar para a Edna. Só ela pode nos responder. Não é possível. A Justiça Eleitoral, eu acho que até por a segurança, né, do aparelho, porque imagina a quantidade de fones possíveis que chegariam à sessão eleitoral, diversos fones, e isso teria que ser implementado no programa da urna da eletrônica para ser acessível, né, para que funcionasse essa configuração. A Justiça Eleitoral, e aí por lei, né, é obrigada a fornecer esse fone de ouvido. Então, tem que ter o fone de ouvido e vai ter, não tenho dúvida, na próxima vez que você for votar, esse 2 de outubro, primeiro domingo de outubro. Samuel, você participou de um momento de testagem da urna eletrônica. Inclusive, acho que o Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com o TSE, vai implementar uma série de informações sobre acessibilidade, tanto para surdos, quanto para cegos, quanto para pessoas que têm dificuldade motora. Fala um pouco sobre a experiência desse teste, dessa nova urna eletrônica. Como eu votei na última eleição, senti uma dificuldade, até repassei isso na época para o TRE, senti uma dificuldade muito grande de entender o que o sintetizador estava falando, né, a voz estava falando, porque era uma voz que eu não utilizo muito, uma voz muito robótica. E a versão atual, né, essa de 2022, já está uma voz mais agradável, mais, né, na minha opinião, melhor. Humanizada, né? Mais humanizada. Então tá bem interessante a voz da urna. A urna, antes, ela ficava com os números, né? Teclado ao lado direito da tela. Hoje, nessa versão, ela está abaixo, né? E o botão, eu percebi que o botão de confirme, né? Para você confirmar, ele tá bem destacado. Ele é um tamanho diferenciado dos demais. Então, são coisas, são mudanças que já trouxeram, né, essa melhoria. Em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para a Edna. Edna, me diz uma coisa. Com todo esse aparato que o TRE ele dá para as pessoas, para ter sua autonomia na hora de votar, se a pessoa falar assim, eu quero votar, mas eu quero levar minha irmã, meu irmão, eu quero levar meu pai para frente da urna comigo, pode? A lei, ela assegura a pessoa que precisa de auxílio, ela pode levar uma pessoa para acompanhar, desde que não seja da Justiça Eleitoral e nem esteja a serviço de partido, né? Mas é a pessoa que precisa de auxílio. Então,
eu sou um cadeirante, ou eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu não conheço o Braille, eu posso levar uma pessoa, né, para me acompanhar, inclusive votar por mim, desde que seja uma pessoa da minha confiança. Se a deficiência que a pessoa tenha, você tenha dificuldade, né, para exercer o voto, ela inclusive pode digitar as teclas para você, né? Claro que isso você vai chegar na sessão eleitoral, você vai comunicar ao mesário, o mesário vai perceber, mesário, presidente de mesa, e isso tem que ser registrado em ata, né? Tem os fiscais na sessão, mas é possível sim ser acompanhado e dependendo da deficiência, você pode pedir até que a pessoa digite as teclas. Edna, até porque tem pessoas que têm limitação, perderam, né, as mãos, né, por alguma doença, ou algum acidente, aí não tem como haver a digitação, né? Então, nesse caso, o delegado aí da sessão ele vai analisar toda a questão. E ele autoriza a entrada. Edna, só puxando um gancho aqui que o Samuel falou, sobre... Isso foi uma pergunta muito feita em grupos de WhatsApp, né, no qual participo, que são de deficientes visuais. Como é que a pessoa com deficiência visual... nós temos 5 candidatos para votar, né? 5 candidatos, né? Deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, governador. Como é que a gente pode levar a colinha? Vai ser permitido o deficiente visual entrar com o celular? Qual é a regra? O que a Justiça Eleitoral recomenda? Que qualquer eleitor e eleitora levem anotados os números dos candidatos e das candidatas, porque são muitos, né? Nós temos primeiro a ordem, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Muitos candidatos, muitos números. O celular não pode levar para a cabina da votação, porque isso configura crime. O eleitor, a eleitora, ele entra na sessão eleitoral com o celular, isso é possível porque ele inclusive se identifica pelo celular, baixando o e-título, né? Se ele fez a biometria, o e-título é o documento digital, é o título de eleitor e é um documento, se tiver a foto, é um documento oficial com foto. Mas quanto a ir à cabina com o celular, isso não é possível porque a lei proíbe, que não é possível entrar na cabina portando celular, portando máquinas fotográficas. E aí para quê? Para assegurar o sigilo do voto, né? Então, no caso, a melhor saída seria levar um acompanhante para que ele com a cola, um acompanhante que não tivesse deficiência visual, e ele com a cola ajudaria uma pessoa da sua confiança a ajudar na hora de votar. Edna, e com relação ao deficiente auditivo, é uma outra novidade, né, que vem agora a janelinha de intérprete de Libras. Eu queria te perguntar se os partidos, que foi outro grande avanço, né, na propaganda eleitoral gratuita, ter também a janela de Libras, eu te pergunto, aquele intérprete de Libras que aparece na propaganda gratuita, ele é financiado pelo fundo partidário, são os partidos que contratam aquelas pessoas, ou tem alguma coisa na Justiça Eleitoral que favorece esse momento? Eu confesso que o que eu conheço da legislação de propaganda eleitoral é que há a obrigatoriedade de que tenha intérprete de Libras. Eu não vou afirmar com certeza, mas eu acredito que sejam recursos dos partidos, né? Não é da empresa, não é do veículo de comunicação, e eles têm um vasto fundo partidário, né? Eles recebem recursos, e esses recursos, disponibilizar intérprete de Libras no programa deve ser através do fundo partidário que cada partido, federação e coligação recebem, né? E com relação ao intérprete, essa janela em Libras, né, o intérprete ele fala só o cargo que aparece para que o eleitor e a eleitora com deficiência auditiva possa votar. O outro avanço talvez fosse, eu já ouvi demandas de por que só o cargo e por que não é como para pessoas com deficiência visual que escuta o nome, o número do candidato. Isso não foi possível ainda, mas já é um avanço, já foi um avanço.
E tem muitas perguntas que te dá por que uma intérprete de Libras, se está aparecendo o nome lá e a pessoa com deficiência auditiva pode ver, né? É porque a língua a língua em Libras, né, a linguagem em Libras é uma língua oficial e é a primeira, na maioria das vezes, é a primeira língua oficial, é a primeira língua da pessoa com deficiência auditiva, né? Daí a importância. São muitas perguntas, inclusive uma pergunta do Samuel também agora, né, Samuel? Pois é, Edna, me conta um pouquinho como é feita essa dinâmica de conscientização ou de apresentar a urna para essas instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Vocês têm algum projeto que levam a urna a esses locais? E como é feito? E se tem uma previsão de quando vai haver? Quando nós implantamos o voto eletrônico em 1996 e em 2000, em todas as sessões eleitorais, nós fizemos uma vasta divulgação, um projeto de divulgação, e aí para toda a população, né? Mas sempre com esse cuidado de que, como forma de inclusão, a gente levar a urna eletrônica, né, para as comunidades, para as pessoas surdas, com deficiência auditiva, para as pessoas com deficiência visual. E nós estamos agora lançando um novo projeto, e aí está quentinho, né, saindo do forno do TRE, que é a Semana da Divulgação do Voto Acessível. E nós vamos levar a urna eletrônica pelo menos um dia. Nós vamos um dia para o Instituto dos Cegos, nós vamos um dia para uma escola, né, para surdas, pessoas com deficiência auditiva. Pensamos também em levar para as comunidades indígenas quilombolas, mas aí vai depender muito do tempo. Então, nessa semana, todos os cartórios eleitorais vão se mobilizar para que, de alguma forma, se não consegue tirar a urna e levar no Instituto dos Cegos, numa associação de pessoas com deficiência, nós vamos abrir o cartório para que os eleitores e eleitoras, se quiserem, possam vir ao cartório eleitoral para conhecer a urna eletrônica e treinar, né, e usar um fone de ouvido. Então, nós faremos isso ainda na primeira quinzena de setembro. Okay. Rafael? Edna, existe algum trabalho voluntário para atuar nas sessões? Nós temos nós precisamos de mais de 92 mil mesários e mesárias, e nós temos campanha, sim, mais de 72% desses mesários e mesárias, eles são voluntários e voluntárias. E o que é que nós temos de novo? Na verdade, um projeto piloto nas eleições de 2018, para que as pessoas, né, para quem tem conhecimento em Libras, os intérpretes de Libras, pudessem também atuar nesses locais de votação, seja como mesário, seja como auxiliar. Isso para quê? Para melhorar a comunicação das pessoas, né, das pessoas surdas com deficiência auditiva. Nós iniciamos essa campanha. Na verdade, o projeto piloto de 2018, nós tivemos a participação de 34 intérpretes e nós disponibilizamos nos maiores locais de votação de Fortaleza e alguns municípios do estado. Na eleição de 2020, para nossa surpresa, com todo o problema da pandemia, nós tivemos mais de 40 inscritos. Iniciamos agora a campanha, então qualquer eleitor e eleitora que tenha conhecimento em Libras, intérprete de Libras, ele pode acessar o site do TRE, preencher o formulário eletrônico e participar das eleições de 2022, contribuindo aí pela causa da acessibilidade como melhoria da comunicação das pessoas com deficiência auditiva, das pessoas surdas. Então, nós temos sim esse trabalho voluntário e eu deixo aqui o convite para quem quiser participar desse projeto. Edna, como você falou dessa importância da comunicação, coisa que estamos fazendo hoje aqui no Ponto Cego sobre acessibilidade e inclusão, aquele eleitor que tem alguma deficiência, principalmente deficiência visual, que se dirige à sua zona eleitoral, vai procurar a sua sala de votação, ele já encontra desde a entrada do colégio ou do local onde está a sessão dele, alguém para auxiliá-lo a chegar até onde ele vai realizar o seu voto? Nós temos diversas barreiras, né, e principalmente essa da entrada. O que é que a Justiça Eleitoral implementou, né, está implementando para as eleições de 2022? É colocar pessoas auxiliares, o auxiliar de eleição,
como coordenador de acessibilidade, com essa função de cuidar das ações, né, de redução de barreiras, seja cuidando do fone de ouvido para que seja, né, para que não aconteça o que aconteceu com o Rafael, que chegou e não tinha o fone de ouvido, ele fica responsável por fornecer esses fones de ouvido, falar da campanha de identificação do eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida e também receber, né, o eleitor ou a eleitora, seja um cadeirante, moletante, seja as pessoas surdas, as pessoas com deficiência visual, ter aquela pessoa que seja o elo e que principalmente o leve até a sessão eleitoral. Samuel? Edna, eu adquiri a perda da visão no decorrer da minha vida, né? Há 12 anos eu estou sem a minha visão, estou baixa visão, né? Então, assim, antes eu votei, mas depois da perda da visão, isso não me desmotivou a estar fazendo meu papel de cidadão e votando, né, e elegendo ou participando do pleito. Deu uma mensagem, né, para as pessoas que estão assistindo o Ponto Cego, que tem alguma limitação visual, auditiva, física. Você, como coordenadora de eleição, fale uma mensagem para essas pessoas. Olha, nós vivemos numa democracia representativa, né? E é uma democracia em que nós escolhemos para sermos representados. Então, acho que o primeiro ponto que as pessoas precisam entender, né, é que a gente precisa votar, que é um direito, é um dever, mas é muito mais um direito, e que a gente precisa ser representado. É o jovem, são as pessoas idosas. Elas precisam entender a importância do voto e votar consciente. E votar naquela pessoa que você entenda que vai lhe representar, que vai brigar pelos seus direitos. E aí você fez uma coisa muito certa, né? Que isso não impediu, porque a importância, porque o voto, o ato de votar é muito importante. E eu sempre gosto de falar que o voto, Samuel pôde ver isso, né? Foi na urna eletrônica, treinou lá na Justiça Eleitoral, né, o voto, e vê que como é rápido. Você chega na sessão eleitoral, em 1 minuto você vota. Você gasta, se não tiver fila, em 10 minutos você chega no local, você vota e você sai do local de votação. Mas aquele ato que leva apenas 1 minuto, ele tem uma consequência de 4 anos, pelo menos, né? Foi o senador, o mandato de 8 anos. Então, a gente precisa entender que aquele ato ali é de suma importância, porque você vai escolher uma pessoa para lhe representar, essa pessoa vai gerir os rumos do país, vai promover políticas públicas, vai cuidar do orçamento. Então, se eu não voto, ou se eu voto nulo, eu voto branco, eu estou apenas decidindo, delegando a outra pessoa para escolher sobre o rumo da minha vida, né? Então, é muito importante. E é muito importante votar consciente. E assim como Samuel, que também perdeu a visão ao longo da vida, aconteceu comigo também, aconteceu com o Rafael. E o Samuel se referiu ao papel do eleitor, do cidadão. Eu queria ouvir agora uma mensagem do Rafael, utilizando até aqui uma figura imaginativa, que ele pense de a pessoa com deficiência, certo, Rafael, ser o próprio candidato. Ou seja, em vez de estar fora da urna, estar dentro da urna. É importante que as pessoas com deficiência também tenham essa vontade, esse interesse de ir lá contribuir com o parlamento brasileiro, com o executivo brasileiro? Com certeza, Paulo, com certeza. Eu acho que nós devemos ter, sim, essa representação, né? Tanto quanto deficiente, o negro, o índio, o quilombola. Eu acho que deve ter uma representatividade dentro da Câmara para poder seguir em frente esse país. Eu acho que é bom todos os tipos de pessoas, etnias, dentro para fazer as leis. É verdade. Quanto mais a sociedade está representada nos parlamentos, né, nos gabinetes dos gestores públicos, mais sadia, mais democrática será essa sociedade. Edna, o nosso programa ele acaba de mostrar acessibilidade eleitoral e inclusiva, como talvez muitos ainda não viram, estão conhecendo agora.
A gente parabeniza a sua participação enquanto coordenadora das eleições no nosso estado. Desde 2010, já com essa preocupação, né, de tornar o processo totalmente acessível e, inclusive, democrático. Nas outras entrevistas, você participa muito bem também com os outros assuntos. Então, fica muito feliz em saber que a TV Assembleia, o programa Ponto Cego, traz essa visão da acessibilidade e da inclusão através dessa conversa interessantíssima com você. Nós agradecemos e deixamos você à vontade com os nossos microfones, para depois eu, Samuel, Rafael, também encerrarmos a 9ª edição do programa Ponto Cego. Eu quero agradecer o convite da Justiça Eleitoral em participar. Nós temos pessoas que lutam, né, pela causa no TRE, e é sempre bom estar falando sobre esse tema. É um tema que me deixa muito feliz, né, dentre tantos de eleição, né, mas o de acessibilidade eu tenho assim um interesse, eu tenho uma alegria em poder participar, em poder de alguma forma diminuir essas barreiras, né? Somente com relação à eleição. E aí tem vários canais, aqui eu deixo, já estou concluindo a minha fala, mas eu deixo aqui os canais para quem quiser se informar. Nós temos o número 148, é o nosso Disque Eleitor. Se tiver qualquer dúvida de eleição, quer saber sobre dados de candidatos, se é mesário, né? Então 148, Disque Eleitor, funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 19 horas. Temos os canais no Instagram, né? A pessoa com deficiência visual vai ver que nós temos descrição de imagem, nós temos, para outras pessoas com deficiência, temos intérprete de Libras, a gente tem sempre esse cuidado. E se viu alguma coisa que a gente possa melhorar, a gente deixa aqui os canais para as sugestões, para que a gente sempre possa melhorar nas nossas ações. Muito bem. Rafael? Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Edno, por ter vindo aqui no Ponto Cego, esclarecer todas essas dúvidas que nós tínhamos, né? Que agora está tudo claro, né? Está até vontade de chegar logo dia 2 de outubro e exercer a democracia, né? Porque isso é uma grande festa, né? Escolher as pessoas que vão assumir o nosso país, né? Agradecer a todos, né, que assistiram até aqui. Né? Você percebeu aí, né? O Ponto Cego é informação, é trazer informação para toda a sociedade. E esse programa foi um recheado de informações maravilhosas. Vocês acompanharam aí todas essas dicas que a Edna trouxe, o passo a passo de como você solicitar, né, que você tem acessibilidade na sua zona, como você informar, como você votar com acessibilidade. Então, esse programa foi incrível, né, Paulo? Com toda certeza. E nós contamos com o seu voto de sintonia, de confiança com o nosso programa e nos encontraremos no próximo Ponto Cego. Quando esta luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu.